O Twitter é uma rede social que eu particularmente curto bastante. Eu vejo muito meme por lá, dá pra dar umas risadas, mas também de vez em quando você se pega lendo umas barbaridades. Além dos tweets das pessoas que eu sigo, eu também gosto de ver o que tá rolando nos trending topics, que são ali os assuntos mais falados naquele momento. Aliás, eu já tirei tema de um episódio dali. Certo dia eu vi que um desses assuntos mais falados era sobre a obra da Tarsila do Amaral chamada Abaporu. Para quem não se lembra, explicando bem superficialmente, é aquela pintura que tem uma figura de um ser humano com o pé e a mão bem maiores do que a cabeça, um cacto grandão do lado e um sol atrás. Então eu percebi que o tweet que desencadeou toda essa discussão em cima da obra foi o seguinte: abre aspas. A beleza importa. Corradini não esculpiu a mulher sobre o véu para você chamar o Abapuru de arte. Fecha aspas. Assim, acompanhava o tweet com uma foto da escultura do Corradini e a pintura da Tarsila do Amaral lado a lado. Obviamente que só de comparar as duas obras já é algo meio absurdo, e eu percebi que bastante gente achou isso também. Porém, o que é realmente muito louco é que a Tarsila do Amaral fez o Avapuru com o pé e a mão bem maiores do que a cabeça, porque na visão dela de sua época, os brasileiros valorizavam muito mais o esforço físico do que o pensamento crítico, e isso está diretamente relacionado com aquele tweet. Não cabe a mim dizer o que é ou não é arte, isso cada um tem para si, mas nós brasileiros temos uma tendência a desvalorizar tudo que se refere ao que produzimos. E o nome disso é Complexo do Vira-Lata. A gente vai trocar uma ideia sobre isso nesse episódio, certo? Já compartilha isso aqui, pelo amor de Deus, para isso chegar em mais gente e prepara o crânio. Tá começando resenha com o Feb. Resenha com o Feb. Como é que é, minha família? Tudo certo com vocês? Tamo aí daquele jeitão de sempre em um montão de plataforma. Você que tá chegando por aqui agora, me segue lá no Instagram, @fotosdofebem, e no Twitter, @tweetsdofebem. Por lá você conhece um pouco melhor o meu trampo, demorou? Eu imagino que você, ao longo da sua vida, assim como eu, consumiu e ainda consome produções artísticas muito mais internacionais do que brasileiras. E isso em diversas formas de entretenimento, como o cinema, a música, a literatura e etc. E eu nem tô aqui pra criticar isso, eu curto demais tudo que vem de fora, e se você olhar o meu quarto, o que mais tem é gibi de Marvel e DC e esses bagulho. O que eu quero dar uma brisada com vocês é que nós consumimos tanto esse entretenimento exportado dos Estados Unidos e da Europa que acabamos por achar que tudo que é daqui é inferior ou sem valor artístico. Essa espécie de fenômeno tem nome e é chamado de complexo do vira-lata. Se trata de uma expressão criada por um escritor chamado Nelson Rodrigues, e ele criou isso lá em 1950 para comentar um pouco sobre a Copa do Mundo que tinha rolado. Dá uma atenção no que ele falou. Abre aspas. Por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas. Eis a verdade. Não encontramos pretextos pessoais ou históricos para autoestima. Fecha aspas. Para quem queria escrever só sobre a Copa do Mundo, ele acabou tocando em uma intimidade bem forte do nosso espírito nacional. Se você parar para se ligar na história, esse complexo de vira-latas começa a se mostrar quando os que se dizem intelectuais brasileiros percebem que nós não somos tão europeus quanto eles queriam. Isso gera algumas consequências, como o processo de miscigenação do nosso país e uma série de coisas, mas esse não é o foco. Na prática, isso se vê a partir do momento em que manifestações culturais como a capoeira e o samba já foram por muito tempo proibidas e marginalizadas, enquanto ao mesmo tempo a ópera se tornou algo elitizado e conceitual na mente de alguns. Pensando nesses exemplos, você mesmo já deve estar pensando em outras coisas da nossa cultura que são inferiorizadas só porque são brasileiras, como o cinema nacional, as histórias do nosso folclore, a literatura e mais um montão de coisas. O complexo do vira-lata é um termo que não contempla somente a questão da opinião artística e cultural dos próprios brasileiros. Isso aí pode se abranger em mais detalhes nos quais não são meu interesse nesse episódio, mas é um campo bem amplo se você quiser pesquisar mais sobre. Mas, a partir disso aí, para pensar também na quantidade de manifestações periféricas como o funk e o rap que foram normatizadas pela mídia.
O que parecia estranho e marginalizado passa a ser normal porque vem uma oportunidade de lucro gigante em cima disso. E eu nem tô falando que a aceitação midiática é ruim. Aliás, eu acho muito bom para que se perca o preconceito em algumas coisas. Só que muitas vezes algumas características podem ser alteradas propositalmente. Isso que eu tenho uma tendência a criticar mesmo. Por isso que mais uma vez eu tenho que reforçar a fala do meu parceiro Walter Regi. Consuma o que te contempla, sobretudo produções nacionais para que realmente se desenvolva um mercado de economia criativa, tá ligado? Eu tenho plena consciência de que o mercado audiovisual dos Estados Unidos é bem mais desenvolvido do que o brasileiro. Não vai ser da noite pro dia que a gente só vai ver filme BR. Mas também tem que dar uma moral pra quem é daqui e engajar nos trampos dos caras porque é a pura vivência. E eu também já venho falando há algum tempo, não adianta engajar em um assunto só porque ele tá dando polêmica no Twitter e depois fingir que esqueceu. Pelo amor de Deus, também não vai achar que eu tô falando pra você não consumir arte de fora. Aliás, eu sou a favor da diversidade, mano. E também você é livre para curtir o que você quiser, sacou? A única intenção é que você pegue o papo e comece a se ligar no que está acontecendo ao seu redor. Por exemplo, será que você já chegou a reproduzir o complexo de vira-lata em alguma coisa? Eu me incluo nisso, rapaziada. Eu já falei muito mal de filme nacional sem nem ter visto, saca? Já reclamei de uma pá de coisa sem nem conhecer. E também, mano, muitas vezes a gente nem tem noção de quanta coisa boa tá sendo feita por aí, saca? Quantos manos de diversos lugares de São Paulo não devem estar por aí fazendo um trabalho de campo monstro, né não? Às vezes pode ser um trampo bem simples por estar no início, mas isso não tira a vivência do conteúdo. Graças a Deus, através desse podcast, eu venho conhecendo bastante gente diferente que faz coisas diferentes, saca? Eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram perguntando pra rapaziada se já conheciam o complexo do vira-lata. E pode-se dizer que foi meio a meio. Bastante gente já conhecia e mais um montão nunca nem tinha ouvido falar. Então, quem não sabia já tá ligado e quem se interessar pode pesquisar mais ainda sobre o assunto. Pra quem já sabia, eu pedi pra que mandassem algumas opiniões. Foram tão legais que eu vou falar delas por aqui. Peguem a visão. Meu parceiro Lucas Regis enviou o seguinte: Nelson Rodrigues escreveu sobre um fenômeno à frente do seu tempo. A carapuça serve pra agora. Eu concordo muito que a carapuça serve pra agora, porém nem dá pra falar que foi à frente do seu tempo. A real é que já era assim há muito tempo e a gente simplesmente não evoluiu nesse sentido aí. O PH Cortes disse que o complexo de vira-lata é a falta de autoestima e autoconfiança em todos os sentidos, e ainda deu o exemplo do fato de geral desacreditar da história do Naldo Bene com Chris Brown. Simplesmente mandou o papo demais, parça. É o que eu já falei, quem desacredita dessa história é sem vivência. E por último, a Larissa disse que a gente tem que valorizar nossos artistas e nossa história. Aí, é isso que eu tô falando, minha rapaziada. Não tem mais nem o que falar. Agora vamos às indicações sem muita enrolação e é óbvio que eu vou passar para vocês umas fitas autenticamente brasileiras, né não? Só pedrada. Falando de filme, vocês têm muito que assistir o documentário Cidade de Deus 10 anos depois. Esse filme dá para aprender um pouco sobre a realidade do cinema brasileiro e nele você fica sabendo como tá cada ator do Cidade de Deus 10 anos depois do sucesso do filme. Apesar de ter alcançado patamares que nenhum outro filme nacional conseguiu, ele ganhou vários festivais, 4 indicações ao Oscar e mais uma pá de coisa. Infelizmente, a maioria dos atores não conseguiu continuar a carreira, ganharam muito pouco para fazer o filme e não foram oferecidas novas oportunidades para eles. Apesar de ser bem triste, vale a pena assistir para conhecer um pouco melhor a realidade da indústria audiovisual brasileira, certo? Já falando de música, eu vou indicar o álbum de rap chamado Universo do Canto Falado, do Rapadura. E sim, o nome artístico do cara é Rapadura. Esse álbum é coisa de louco. É um rap que mistura sample de forró, brega e de tudo um pouco. E o flow do cara com um sotaque nordestino combina perfeitamente com o barato, parça. É muito bom de verdade. O Universo do Canto Falado e o Rapadura em si, eles têm que ser mais conhecidos com certeza. Na moralzinha,
Ouve lá porque vale muito a pena. Família, esse episódio já tá chegando ao fim. Eu espero de verdade que vocês tenham pegado a visão do que eu falei por aqui. Muito obrigado a você que ouviu até esse ponto, certo? Se você puder compartilhar esse episódio por aí, eu agradeço muito. Se quiser trocar uma ideia comigo também, só chegar lá no meu Instagram, @fotosdofebem, ou no Twitter, @tweetsdofebem. Muito obrigado mesmo, paz e liberdade para a cabeça de todos vocês. Que a vivência seja braba sempre. Resenha.